Um grupo de jovens vai fazer ali uma espécie de viagem de férias pelo interior do Texas. E entre alguns acontecimentos bizarros, como uma carona no meio da estrada que não dá muito certo, explanações sobre um abatedouro, eles enfim chegam na antiga casa de família, casa que pertence, à família de um deles. O que eles não esperam é que ali próximo ao local, como uma espécie de vizinho, já que lembrando que naquela época as casas ficavam muito esparçadas ali numa região mais de fazenda, etc., eles vão encontrar o puro mal, um serial killer e que faz parte de uma família canibal. Ninguém mais, ninguém mesmo, ninguém menos do que Leatherface, o nosso, digamos assim, vilão, ou até mesmo o protagonista de um massacre da Serra Elétrica. Essa é basicamente a sinopse do primeiro filme O Massacre da Serra Elétrica, lá de 1974. Recentemente, na última quinta-feira, esse filme ganhou exibições em alguns cinemas, está em exibição pelo menos até a próxima semana. Então, se você mora em alguma cidade onde esse filme está sendo exibido, aproveite. Por quê? Primeiro, é um clássico do terror, ele faz, digamos assim, jus a muita coisa que veio posterior a ele, e também porque é uma experiência diferente assistir essa obra, um filme tão antigo de quase 50 anos, dentro de um cinema contemporâneo. Eu mesmo fui assistir recentemente, eu já tinha assistido esse filme há muitos anos atrás, não lembrava direito, e ontem eu assisti, então quero conversar um pouquinho aqui com vocês, fui assistir no cinema em São Bernardo do Campo, beleza? Bom, pessoal, então se inscreve no canal se não é inscrito ou inscrita, deixa aquele like para fortalecer o trabalho, bem como comente e compartilhe. Vamos conversar um pouquinho sobre. Aqui a gente tem um filme que ele apresenta vários elementos, várias premissas que são comum, porque a gente viu isso sendo desenvolvido ao longo dos anos, depois, principalmente ali entre a década de 80 e a década de 90, que foi a época de ouro do slasher. Sendo que soa comum porque foi o precursor, foi o filme que estabeleceu muito do que a gente foi ver depois e também o que a gente foi ver sendo aperfeiçoado em, por exemplo, Sexta-feira 13, em A Hora do Pesadelo, em Pânico, em Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, enfim, os filmes posteriores se basearam muito ali. Sendo que a gente tem aqui uma obra que também toma como base alguns acontecimentos da vida real, porém só como inspiração, que é o caso do serial killer Red Gein, que inclusive também serviu de inspiração para a Psicose do Hitchcock. Só que, como eu falei, é só uma inspiração. O filme abre falando que aquilo que a gente vai ver ali é baseado em alguns fatos reais, mas é tudo lorota, o próprio diretor admitiu que depois ele falou isso, simplesmente para instigar o público, e naquela década ali, na década de 70, era muito comum as mentiras, ele mesmo comenta que se o presidente podia mentir sobre Vietnã, sobre várias coisas, por que ele não podia mentir sobre o filme dele? Até porque foi uma época muito nova de descoberta dentro do cinema, porque o cinema estava passando por uma questão ali de classificação indicativa dentro de Hollywood, que permitia certos avanços, tratar de temas que não eram tratados e coisas do tipo. E se a gente parar para olhar, o Massacre da Serra Elétrica de 1974, por mais que seja um filme aterrorizante por alguns dos aspectos, ele não é um filme, digamos assim, explícito. As mortes aqui não são mortes banhadas de sangue, como viria a acontecer posteriormente em outros slasher e até mesmo nas continuações de O Massacre da Serra Elétrica, que conversa ali muito mais com exploitation. Aqui é muito mais uma questão mais contida e mostra também a engenhosidade do diretor de estabelecer essa figura aterrorizante ali do Leatherface, que por si só já é, digamos assim, impactante pela sua máscara bizarra, pelo seu comportamento, porque dá para ver que ele é uma espécie de criança gigante, digamos assim, ele não parece ter a idade mental de um adulto como ele, mas também vem de uma realidade extremamente escrota, precária, que é aquela casa e aquela família onde ele vive, não adentrando aqui em muitos detalhes para não estragar a experiência de vocês. Essa questão do grupo de jovens ali, com personalidades, características diversas, hoje em dia é muito comum no terror, soa até como clichê, mas na época, por mais que já existisse um cinema, foi ali em Massacre da Serra Elétrica que foi bem estabelecido, além do fato de o filme ter alguns subtextos, como a questão ali de uma família que trabalhava no abatedouro, acabou sendo substituída ali pela tecnologia e depois teve que passar a viver a partir do canibalismo, esse tipo de coisa. No final das contas, o Massacre da Serra Elétrica entrega um filme impactante, um filme que mudou muita coisa do que a gente já tinha visto de cinema, de terror, suspense, thriller até o momento. Como, por exemplo, o fato de que quando a gente chega no final, a gente não tem necessariamente uma punição para o nosso assassino. Deixa-se margem, mostrando que ele continuaria praticando os atos terríveis que ele praticou naquele filme. Talvez, a única diferença é que a gente teve uma vítima que conseguiu sair ilesa, que também, dá todo ali o aval, digamos assim, a premissa que depois seria estabelecida, o pilar da Final Girl, que a gente veria em Halloween e tantos outros filmes de slasher.
Então, aqui a gente tem uma obra que se diferencia do que veio depois e que coloca muita coisa, estabelece muito da base do que viria a ser posterior em gêneros de terror no geral, mas principalmente no slasher. Por isso que o Massacre da Serra Elétrica é um filme tão impactante. Claro que hoje em dia ele tem que ser visto com um olhar, né, um pouco mais de retrospectiva, tendo consciência que é um filme de 1974, ou seja, 49 anos. Ano que vem é um filme que completa 5 décadas. Então é óbvio que é um filme que tem suas questões, de datada, porém é um filme, né, que para a época foi revolucionário e, né, como eu falei, estabeleceu muita coisa. Vendo assim, é um filme que você vai tirar muito proveito, é um filme muito bom de assistir. Até hoje ele tem um ótimo ritmo, vale bastante a pena. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Na descrição tem mais redes sociais, o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!